This is your before and after story. Prepare for an incredible career in nursing. At Southeastern College, experience expert hands-on training. Learn real-world skills in our professional lab and simulated settings. And train for opportunities as a practical nurse, registered nurse, or career advancement with our RN to BSN program. At Southeastern College, your future is bright. Visit sac.edu to get started. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, mulher! Seja muito bem-vinda! Quintou! E vamos falar sobre o tema Corpos que Resistem, Religiões de Matriz Africana e Diversidade, com Luzi Borges, que é diretora de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros no Ministério da Igualdade Racial. Bora para a nossa aula de hoje? Olá, eu sou Luzi Borges, sou Olucussô no mundo ancestral, nas comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro. Sou Colabá de Xangô no Ilhéaxé Mopondala de Ijexá, fica lá em Ilhéus, no sul da Bahia. Sou também professora universitária na Universidade Estadual de Santa Cruz, e é desse lugar de professora universitária, Colabá de Xangô. Sou pesquisadora de terreiro também, a minha tese de doutorado foi sobre o ciberativismo da juventude de terreiro Ijexá, do sul da Bahia, e é desse lugar que a ministra Aniele me convida, juntamente com o secretário Ronaldo, a estar à frente da Diretoria Nacional de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiro. É importante dizer que essa diretoria é uma diretoria inédita no âmbito das políticas de igualdade racial, né? A CEPI sempre teve um destaque maior para as secretarias e as coordenações voltadas para as comunidades quilombolas, e pela primeira vez os povos de terreiro eles conseguem, a partir dessa gestão do presidente Lula, uma diretoria nacional, um orçamento que vem incidindo sobre a política nacional para povos de terreiro. Sou mãe preta de duas mulheres já, né, duas meninas cresceram no terreiro, hoje são mulheres, e é desse lugar também que eu penso a política de terreiro enquanto mulher de terreiro. E eu fui convidada, já agradeço aqui à TVPT pelo convite, para estar falando sobre o tema Corpos que Resistem, Religiões de Matriz Africana e Diversidade. Um tema importante no âmbito, né, de pensar a política pública a partir desses corpos, afinal são esses corpos que circulam nos territórios, circulam ou deveriam circular dentro das políticas públicas, na perspectiva da transversalidade da agenda, né, da racialização do orçamento. Então, pensar esses corpos, sobretudo os corpos de matriz africana, os corpos dos povos de terreiro, ele é importante, porque ele vai explorar especialmente como, historicamente, as expressões corporais
os rituais, as marcas espaciais desses povos, eles foram conduzidos, né, reconduzidos nesse lugar da resistência frente ao racismo institucional. E aí é importante dizer que a minha fala ela vai ser, vou trazer um pouco da minha experiência como pesquisadora na área do ativismo da juventude de terreiro, pensando a bioestética do corpo, né, esse corpo como dispositivo de reposicionamento no imaginário, de imaginários possíveis, mas também pensar como historicamente o racismo midiático e o recreatismo midiático colocaram os corpos e esses territórios de povos de terreiro num lugar da invisibilidade, num apagamento histórico, ou, sobretudo, na patologização, no estereotismo, numa histeria, num desvio cultural destes corpos. Então, o discurso científico, assim como o discurso jurídico dominante, impediu, durante mais de 300 anos, que esses corpos ocupassem o imaginário possível e a perspectiva mesmo da emancipação dos povos africanos na condição de escravizados aqui no Brasil, nessa diáspora africana. E é importante lembrar também que esses corpos, apesar de toda a violência que viveu durante o período escravista do Brasil, foram 300 anos de negação desses corpos como territórios vivos, sobretudo, né? São esses corpos que vêm carregados de memória, de história, no navio negreiro, aqui tentam instituir a sua cultura a partir da dança, a partir do canto, a partir das expressões culturais, a partir da própria língua, mas que historicamente foram vilipendiados deste lugar de permanência enquanto povos africanos nessa diáspora. Mas é importante lembrar também que essas expressões, essas cosmopercepções ancestrais, elas foram estratégias dessas comunidades no fortalecimento identitário e na continuidade cultural, né, usando o seu corpo, sobretudo, né, a partir do uso do turbante, do uso do fio de conta, do uso dos adereços, né, do uso de anéis, uso de pulseiras nos 2 braços, trazia a partir dessa estética ancestral, dessa estética imagética, possibilidades de resistência, possibilidade de realocamentos das suas imagens, um reposicionamento mesmo visível de lembrar à sociedade brasileira e aos colonizadores da época de que eles eram descendentes de reis e rainhas que vieram para o Brasil sem ter pedido para vir na condição de escravizados. Trazer aqui alguns autores, como, por exemplo, Rui Povo, também conhecido no mundo dos povos tradicionais como Ajalá Deré, é um pesquisador lá do sul da Bahia. Ele traz nas suas pesquisas, nas suas leituras, e sobretudo nos seus oriquis, tem várias poesias, vários poemas escritos por ele, de que foi possível sequestrar o corpo, né? Mas não foi impossível, né? E aí é visível nos seus cantos, nas suas oriquis, na presença desses dispositivos imagéticos, de que a sua né, a sua mente, o seu raciocínio, o seu cognitivo não estava sequestrados. E aí, durante as madrugadas, esses grupos étnicos se reuniam lá desde a senzala para trazer na memória do seu corpo, a partir da dança, a partir do canto, a partir do toque do atabaque, do toque do berimbau, a memória da sua história anterior à escravização, anterior à travessia do transatlântico. Então, os estudos eles apontam que cada vez mais, hoje com o advento do digital em rede, as redes sociais elas se amplificam, né? Eles criam essas possibilidades de reconstrução dessa memória, de divulgação dessa tradição, né? Esse compartilhamento de memória e tradição,
saindo desse território que muitas vezes estão em áreas periféricas, em áreas rurais, não por escolha, mas por falta de oportunidade, por falta de políticas públicas, também estão muito presentes dentro das periferias, né? Os terreiros, eles são considerados quilombos periféricos, comunidades periféricas, tradicionais urbanizadas, e que resistem a todo o processo de criminalização e de invisibilidade mesmo desses trânsitos que muitas vezes são interrompidos hoje pelo que alguns autores vêm chamando de terrorismo religioso. O discurso de ódio também aumenta nos últimos 7 anos, sobretudo, também com o advento do digital em rede. A gente vê o discurso de ódio também se ampliando, ao mesmo tempo que essas comunidades tradicionais, povos, utilizam as interfaces das redes sociais digitais para divulgar a sua cultura, divulgar suas práticas tradicionais, a partir dos seus adereços, a partir dos seus cantos, divulgando seus xirês, divulgando as suas feiras tradicionais, divulgando as suas plantas medicinais, as suas culturas gastronômicas, ou que eles chamam de comida de terreiro. O discurso de ódio também se ampliam, né? Associações pejorativas e a criminalização dessas práticas também se ampliam a partir do digital em rede. E se a gente for dar uma olhada nas pesquisas divulgadas, sobretudo pelo MDHC, nos últimos 3 anos, o número de denúncia de discriminação, que o MDHC chama de discriminação e intolerância religiosa, a cada ano se triplica. Então, a gente vê um Brasil que é formado e se orgulha, né, de que ele é um país da democracia religiosa, se orgulha de ser um país laico, mas que na sua prática os povos de terreiro se perguntam se ele é laico para quem, né? Que grupo tem direito à laicidade, né? Tanto do ponto de vista da visibilidade midiática, né? E aí a gente vê na mídia, sobretudo na mídia de massa, as comunidades judaico-cristãs tendo um espaço de amplitude, né? De percepção, de escuta e também de visibilidade maior que as práticas afro-religiosas. É muito raro as práticas afro-religiosas aparecerem nas mídias sociais, nas mídias de massa, porque estão em processos comemorativos, estão fazendo algum tipo de cerimônia comemorativa, estão homenageando seus orixás, seus vundus, seus inquis. Muitas, quando aparece porque está tendo a sua violação negada, né? Está sempre num processo do que a Patrícia Hill Colley vai chamar de imagem de controle. É perigoso ser povo de terreiro, porque quando a mídia apresenta esse corpo ele está sempre vilipendiado, ou está sendo atacado. Então é a mídia divulgando crianças que foram apedrejadas na periferia, terreiros que foram destruídos dentro de reserva ambiental, mulher de terreiro que teve seu acesso aos apps de mobilidade urbana negado. O motorista desses apps negam a sua entrada porque estavam vestidas de roupas de axé. Então, é sempre essa imagem de controle, essa perspectiva de que é muito perigoso ser uma pessoa de terreiro, participar das comunidades tradicionais afro-religiosas do Brasil. Do outro lado, a gente não vê esse racismo, essa mídia de controle atuando para outros grupos, que quando eles aparecem, eles estão sempre em comemoração, estão sempre comemorando, né, e festejando as suas divindades, né, seus momentos de sacralização. Então, as religiões de matriz africana, elas foram historicamente percebidas através dessa lente estereotipadas, patologizante, vista como sempre esse desvio cultural e sempre como algo que deveria se ter cuidado, deveria se temer.
E aí a gente vê, por outro lado, a ocupação e a luta, sobretudo das mulheres de terreiro, nessa resistência, nesse protagonismo espiritual, né, ancestral, com ações políticas no combate ao racismo religioso, no combate ao machismo e tentando fortalecer esses direitos coletivos, né? A gente tem várias histórias. Nós estamos, por exemplo, agora em 2026, 25, comemorando o centenário de Mãe Estela de Oxóssi, né? Uma Ialorixá da Bahia, que historicamente lutou por direito, considerada entre os povos de terreiro como a matriarca da igualdade racial, pelo seu protagonismo, pela sua, sobretudo, seu protagonismo científico, né, uma Ialorixá, que, apesar da época, né, negar acesso à educação a mulheres negras, ela é uma enfermeira, foi servidora pública, aí deixa o serviço público e a enfermagem para atuar como Ialorixá. Como Ialorixá escreveu vários livros, teve sempre cuidado de estar escrevendo sobre, tentando, nesse processo mesmo, né, de colonização, tentando mostrar para os povos de terreiro de que era importante ocupar a academia, se torna a primeira mulher negra do Brasil a ocupar a Academia de Letras da Bahia, a receber o título do doutor honoris causa pela UNEB. Então, todo esse protagonismo, toda essa resistência desse corpo, que é historicamente negado, mas que também mostra para os seus seguidores, para os pertencentes das religiões de matriz africana, que vale a pena resistir, que vale a pena continuar na luta. A gente tem um exemplo anterior à de Mãe Estela, a própria Maninha, né, Mãe Eugênia, que antecede a Mãe Estela, e que também dizia a seus filhos que queria os seus filhos no terreiro aos pés de Xangô com anel no dedo, incentivando o acesso à educação, incentivando o acesso a esses processos, né, de titulações acadêmicas, que é importante nessa disputa e nessa luta contra o racismo, e sobretudo o racismo religioso, né? Os terreiros, eles tiveram e têm até hoje esse papel de ser esses quilombos, né? Espaço de refúgio e de resistência política contra todo o projeto colonial. Eles permanecem como esse núcleo comunitário na contemporaneidade, né? E tem sido refúgio das populações, sobretudo dentro dos espaços mais vigiado, né, pelos processos do capitalismo contemporâneo. E aí é importante lembrar que a gente né, nós estamos há 5 anos no pós-pandemia, e os terreiros foi esse primeiro lugar, foi um equipamento de proteção das pessoas que estavam em situação total de vulnerabilidade, em que as suas casas não eram um ambiente agradável, não era um ambiente acolhedor para que eles se reunissem ali com suas famílias, atendendo que a OMS, né, pedia para as pessoas ficarem em casa em segurança, né, a partir do tamanho destas casas, com falta de água, com falta de alimentação, a casa não foi um lugar seguro para muitas famílias pobres do Brasil. E o terreiro passou a ser um equipamento de acesso à saúde, de acesso à alimentação, né, a segurança alimentar, de acesso à educação. Nós temos mapeado aqui enquanto diretoria vários projetos que chegam até nós, porque foram produzidos ali dentro dos terreiros no período de pandemia, a exemplo de canteiros de plantas medicinais, hortas tradicionais produzidas nos terreiros durante a pandemia, que era, primeiro, pelo seu espaço territorial, segundo, por essa possibilidade de acolhimento, de afeto e de cuidado e de preservação dessas vidas durante a pandemia, e que esses projetos continuam acontecendo. E é importante lembrar também que nessa luta desses corpos que resistem, o governo federal tem estado atento, né, a toda essa demanda. E aí, durante o ano de 2023 e 2024, nós estivemos, enquanto Ministério da Igualdade Racial, elaborando um plano de ação de combate ao racismo religioso,
no 29 de novembro de 2024, o presidente Lula assina o decreto 12.278. Esse decreto é importantíssimo, ele é inédito na história da igualdade racial, sobretudo para povos tradicionais de terreiro, povos e comunidades de terreiro, em que esse decreto ele vem garantindo e vem lutando, vem reconhecendo, né, sobretudo, dando destaque à sua luta, né, ao seu projeto de educação antirracista, ao seu projeto de reconhecimento das comunidades tradicionais de terreiro como espaços de combate ao racismo ambiental, de projeto de segurança e soberania alimentar, de produção econômica baseada na ancestralidade, né? Nessa economia equitativa, né? Nesse acolhimento e intensificando, sobretudo, a importância de que esses corpos negros, esses corpos afro-religiosos, construam a sua própria narrativa, tenham direito a construir a sua narrativa e a construir a sua própria narrativa de memória e tradição ancestral, possam fazer a sua própria crítica, possam incentivar a produção de novas identidades culturais, possam lutar por direitos humanos, mas, sobretudo, possam ter direito e oportunidade de falar por si mesmos, né? Que essas narrativas não ecoem sobre outras vozes, mas que eles possam serem os próprios transmissores, próprios autores e transmissores das suas narrativas. E aí, nos últimos 2 anos, o Ministério da Igualdade ele reúne várias iniciativas de promoção, né, de reconhecimento dessas práticas socioculturais, dessas lutas e dessas tecnologias ancestrais, sobretudo fomentando no território estas ações a partir de editais. Né? Nós tivemos ali o primeiro edital Mãe Gilda de Ogum, que trouxe várias possibilidades de potencializar esses corpos, esses ritos e esses espaços ancestrais como territórios políticos. E aí nós temos o edital com 3 linhas, que é a primeira linha educação, na área de educação e cultura, o segundo, agroecologia, e a terceira linha de economia do axé. Outro edital importantíssimo, nesse edital nós fomentamos 30 terreiros. O segundo edital importante para pensar esses territórios políticos, esses corpos políticos, foi o edital em parceria com a Fundação Palmares, Cozinhas de Terreiro. A perspectiva também foi premiar 55 terreiros a partir dessa tecnologia ancestral e dessa política do afeto na luta e no combate à fome, as cozinhas de terreiro como esse dispositivo mesmo de aprendizagem econômica. Então, a primeira etapa do edital tinha a perspectiva da premiação dessas experiências, dessas receitas produzidas nos terreiros. A segunda fase, que é o kit de cozinha, né? Esses terreiros vão receber um kit de cozinha com liquidificador industrial, bancada de aço e um freezer vertical, e um fogão também industrial. E a terceira fase vai ser uma feira gastronômica a ser realizada ainda esse ano aqui em Brasília. Outro edital para a gente muito importante, pensando na educação de terreiro, é o edital Heredendê. É um edital que tem como objetivo premiar 20 obras de escritores e autores que pesquisam e que escrevem sobre literatura infanto-juvenil de terreiro. A nossa expectativa é que até o final de julho a gente já tenha aí a classificação final dessas 20 obras. Outro edital importante para a gente nessa luta contra o racismo religioso midiático e o racismo recreativo é o Axé nas Redes. É uma parceria, tanto o Heredendê quanto o Axé nas Redes, é uma parceria com a Universidade Federal do Recôncavo. O edital o Axé nas Redes, ele tem uma perspectiva de formar 20 jovens, 20 jovens em mídia, e a mídia como esse dispositivo de aprendizagem e também de visibilidade. A perspectiva é que eles façam essa formação em audiovisual
E no segundo momento da formação, eles vão elaborar um produto para que façamos um festival de jovem, o Festival de Audiovisual de Terreiro. Essas são as ações, uma das ações já em curso, esse segundo semestre de 2024, a gente vai estar lançando mais 2 editais, um edital, o próximo edital é o edital Mãe Beata, que tem como perspectiva o combate contra o racismo ambiental para povos de terreiro, e aí nós sabemos que quem mais sofre com a crise climática são as comunidades tradicionais, por estarem em regiões periféricas, por estarem mais próximo aos eventos e às crises climáticas extremas, né? As enchentes, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É uma grande plataforma, né? Uma grande tragédia que faz com que a gente pense qual é o lugar que os povos tradicionais, sobretudo o povo de terreiro, estão na hora que esses eventos extremos acontecem. Então, o edital de combate ao racismo ambiental, ele tem como essa perspectiva também mapear esses terreiros, essas pessoas, e fomentar as ações que eles desenvolvem no território no combate ao racismo ambiental. E o próximo, também pensando nessas ações e nessa atuação de valorização cultural da memória e da tradição dos povos de terreiro, é o edital Mestres e Mestras da Cultura, que prevê também a premiação e a valorização desses corpos e desses territórios que historicamente resistem contra a violência colonial. Acho que é isso, em linhas gerais, pensar e compreender que o racismo ele se atualiza no tempo e no espaço, que esses povos resistem, mas que historicamente eles têm pedido, né, ao governo federal que eles estão cansados de resistir, porque resistir é agir, né, é viver sob o dispositivo de reação contra uma sociedade que os violenta. Então, o decreto ele tem esse objetivo, né, de pensar em ações e estratégia interfederativa. O decreto ele é assinado por 11 ministérios. Dos 11 ministérios, nós trouxemos 5 para o comitê gestor, né, o Ministério, o MIC, né, o Ministério da Cultura, o Ministério dos Direitos Humanos, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDS, o MMA, estão no comitê gestor dessa política, e juntamente com o MI, nos próximos 2 anos, elencaram 93 ações que serão desenvolvidas de forma interfederativa para que o combate ao racismo religioso ele seja cada vez mais uma ação do governo federal, e a valorização cultural, o reconhecimento da democracia a partir da diferença de quem são e de quem é a população como todo, né? Reconhecendo a diversidade e a diferença, não como algo negativo, mas, sobretudo, como parte da formação cultural da nossa história. E como diz Mãe Stella, considerando que a gente está no centenário dela, eu gostaria de encerrar essa fala aqui, esse debate, essa conversa, como diz o povo de terreiro, né? Pegando a metodologia ancestral deles, trazer a conversa como dispositivo metodológico de formação política. Ela diz que nosso tempo é agora, né? E aí acho que é isso, a gente pensar que é possível pensar a ancestralidade como presente, né? Passado e futuro no presente, nessa perspectiva de reconhecimento de que as mulheres, a juventude, as crianças, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, que tenha o seu direito, né, que pertence a esse grupo, que tenha o direito de circular pela sociedade brasileira sem ser questionadas pelo seu dispositivo, seus adereços, que o reconhece como povos de terreiro, que seu turbante, que seu fio de conta, que suas pulseiras, suas saias, né, armadas, né, com suas rodas largas, não sejam questionadas pelo racismo institucional. É isso. Muito obrigada.
Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite e me colocar à disposição, não só como diretora nacional de povos e comunidades tradicionais de terreiro e matriz africana, mas, sobretudo, como uma mulher de terreiro que está na luta cotidianamente, porque entende e compreende o desafio que é estar neste lugar e neste país. Olorum modo pé. Na aula de hoje, aprendemos sobre corpos que resistem, religiões de matriz africana e diversidade. Continue ligada na TV Elas por Elas.